Uma boa tarde a todos vocês que acompanham o jornal manchetedigital.com.br, mais uma inserção ao vivo nesta terça-feira, e agora vamos trazer um evento do CAPS, da Secretaria Municipal de Saúde, e que acontece amanhã aqui em Tupanciretã, e nós vamos falar sobre temas relevantes aqui para a comunidade de Tupanciretã, com a Cassiane e também a Luana. Já vou deixar o microfone aqui próximo, para que elas possam responder. Pode deixar ele assim em cima, e a gente vai conversando. A gente vai começar então com a Cassiane, que é a coordenadora do CAPS. A ideia, Cassiane, desse evento, e também comentar para o pessoal, né, em relação a essa questão de amanhã, o que vocês estão esperando aqui, já que é o primeiro seminário, então é algo inovador aqui para o CAPS e também para a saúde da Tupanciretã. Boa tarde. Boa tarde, Jefferson. Boa tarde aos seguidores, então, do Jornal Manchete. Então, é com grande prazer, né, e alegria que nós do CAPS, juntamente com a Secretaria de Saúde, né, estamos realizando, então, no dia de amanhã, o nosso primeiro seminário de saúde mental aqui do município de Tupã, né? Então, a gente convida a todos os setores, convidamos a comunidade em geral para amanhã se fazer parte do nosso seminário. Então, nós vamos estar trabalhando, né, durante todo o dia de amanhã aqui na Câmara de Vereadores, né? Vamos trazer também palestrantes do município de Juí, que vai vir falar um pouquinho para nós também do trabalho da rede, do trabalho do CAPS também, troca as experiências, e também abordar um tema, né, que estamos no mês de setembro, né, falando um pouco sobre o suicídio, né, a prevenção ao suicídio. Então, o nosso seminário inicia amanhã, às 8 horas da manhã com o credenciamento, 8h30 a abertura. Então, a gente convida todos os nossos seguidores, a comunidade, as secretarias envolvidas também, né? E a gente quer fazer um agradecimento também especial à Secretaria de Saúde, que nos apoia, né, em todos os nossos acontecimentos que a gente realiza. Então, assim, se sintam convidados, né? Vai ter temas bem relevantes que a gente vai estar tratando, né? Que a gente sabe que é de importância para a comunidade, e essa prevenção ao suicídio. Então, a gente espera todo mundo. O evento está sendo esperado, então, por muitas pessoas, né, que já estão ligando, já estão mandando mensagem para se informar sobre o evento. E para nós também, enquanto CAPS, né, é algo inovador que a gente está trazendo para o município, como você falou, né, Jefferson? Então, foi pensado com carinho, né, e a equipe também está preparando esse evento com carinho, né. Um agradecimento também especial para toda a equipe do CAPS, que está envolvida incansavelmente para que saia um evento de sucesso. Então, amanhã a gente espera a todos os seguidores, a comunidade e todos os servidores públicos também que têm interesse em tratar desse assunto. Muito bem, a gente vai passar agora aqui falar com a Luana, ela que vai trazer um pouquinho em relação ao tema, né, a parte da assistência social, e esse tema tão delicado que fala a respeito de suicídio, como a gente já conversou já em outras oportunidades, um tema com muitos tabus, né? Boa tarde, Luana, seja bem-vinda. Boa tarde, Jefferson. Em nome do secretário municipal de saúde, Vinícius, cumprimento a todos os tupanciretanenses que nos ouvem nesse momento, e desde já agradeço pela oportunidade. Então, o mês de Setembro Amarelo está sendo um mês bastante intenso para nós, enquanto equipe de saúde mental, que a gente está fazendo um trabalho muito sério acerca de um tema extremamente importante, que é a questão do suicídio, né? Quando tu me pediste para falar a respeito do tema, antes de mais nada, precisamos entender que o suicídio, ele é um problema, sim, né, de saúde pública, e como tal, devemos enfrentá-lo, né? O suicídio nada mais é, Jefferson, do que o ato, né, de ceifar a própria vida, ou seja, né, de tirar a própria vida. Uma questão muito importante quando a gente fala acerca do tema é que ainda existe um tabu acerca da concepção, né, de suicídio. A pessoa que chega a culminar o ato suicida, ela jamais quer tirar a própria vida, mas ela quer matar uma dor, um sofrimento psíquico intenso que ela tem, né, no subjetivo, enfim, dentro do contexto social e familiar no qual ela vive.
Uma questão muito importante de se colocar também são alguns conceitos importantes, né? A ideação suicida, o comportamento suicida e o ato em si. A ideação suicida são as ideias, né? É quando está no plano das ideias, no pensamento, né? O comportamento suicida, a pessoa já dá um passo a mais. A pessoa já vai criar formas para concretizar o ato em si, que é o suicídio. Então, apenas essas questões para a gente esclarecer um pouco acerca dessas diferenças. De uma forma sucinta, basicamente isso, Jefferson. Sim, a gente sabe que envolve mais questões técnicas, mas até para entrevista também, e amanhã no seminário, com certeza, a gente vai trazer mais detalhes em relação a esse tema. Falando também a respeito de gatilhos, né, para essa tentativa. E eu acho que isso também vem em torno um pouco do comportamento, né, como que a família vai conseguir identificar esse traço, e não só a família, né, um meio que a pessoa convive, seja o trabalho ou outras participações que ela tenha na sociedade, né, junto com grupos familiares, enfim. Então, gostaria que, por gentileza, falasse para a gente um pouco a respeito disso. Os gatilhos e os dispositivos, né, Jefferson, eles são muitos, e isso vai depender da individualidade e do sofrimento psíquico de cada pessoa. Então, a gente não pode estabelecer uma fórmula, né, geral para se aplicar a todas as pessoas. Mas a ciência traz para a gente alguns dispositivos, alguns gatilhos, né? Pessoas que sofrem de acometimento de transtornos psiquiátricos graves, né? Aqui a gente pode citar a esquizofrenia, o transtorno bipolar, né? Que a gente sabe que são transtornos onde a pessoa passa por um processo de psicose, né? Então tem essa quebra de realidade, e é nesse momento da quebra de realidade que a pessoa pode vir se tiver uma predisposição a cometer um ato ou uma tentativa de suicídio. O uso de substâncias psicoativas, né, álcool e drogas, seja lícitas ou ilícitas, porque a gente sabe que toda droga, né, em contato com o nosso corpo, ela vai alterar o nosso físico e a nossa psique, né, então é muito importante a gente ter esse conhecimento, o próprio contexto social que a gente vive hoje, de uma sociedade, né, onde a gente percebe muitas desigualdades sociais, desigualdades econômicas, desigualdades culturais. Isso tudo pode vir a contribuir também para gerar um processo de adoecimento nas pessoas, né? Luto, a crise econômica, enfim, são alguns gatilhos que a gente vê, né, presente na nossa sociedade, que pode ser, né, um dispositivo para a pessoa que já tenha predisposição para a tentativa ou para o ato em si. Bem, aí a gente vai partir agora para os sinais, né, seguindo uma ordem de perguntas, acredito que bem significativas até pela cronologia, e um assunto acaba encaixando ao outro, né. Esses sinais são fáceis de identificar, as pessoas vão poder, vai ter acesso, assim, vai ser mais visível, ou cada um vai ter uma forma de agir, e a família precisa daqui a pouco também ficar ciente sobre isso, até porque a gente também sabe que existe fator genético, né, que acaba contribuindo para essas questões. Falando a respeito dos sinais, né, a maioria das pessoas apresenta sim sinais. Porém, Jefferson, a gente precisa ter um cuidado para uma questão que a mídia vem discutindo muito também, que é o suicídio silencioso, né? Onde a pessoa não manifesta nenhum tipo de sinal, né? Não gera nenhum processo de embotamento afetivo, de isolamento, enfim, mas ela acaba cometendo o ato, tá? Os principais sinais, né, que a ciência traz para a gente os sinais verbais, que é aquilo que a pessoa vai manifestar, né, através da fala, aonde a pessoa manifesta frases como não quero mais viver, a vida não tem mais sentido, percebo que as pessoas não precisam mais de mim, né? Então são frases que demonstram, né, de uma forma verbal que a pessoa está com alguma predisposição. Sinais psíquicos, sinais sociais, né? O embotamento afetivo, que a gente chama, né? Esse processo de recolhimento da pessoa, esse processo de isolamento, de distanciamento, né? Onde a gente pode perceber pessoas que são extremamente ativas, pessoas extremamente participativas, num certo momento da vida se recolhem, se embotam, se distanciam, né? Então a gente precisa olhar com bons olhos, né, para isso. E uma questão muito importante que eu gosto muito de falar a respeito do suicídio
é que quando a gente percebe esses sinais, a gente precisa parar e a gente precisa acolher. De que forma que é feito um acolhimento? Com uma escuta qualificada, com uma escuta sensível, como a gente chama na parte do serviço social, né? Que é essa escuta sem julgamento, essa escuta sem preconceito. Porque a gente não pode minimizar a dor do outro. A gente não mensura a dor do outro e a gente valida ela, né? Então, uma escuta sem preconceito, uma escuta sem julgamento, uma escuta sem atribuir juízo de valor, né? Porque a pessoa que está com esse sofrimento psíquico grave, certamente a dor dela é muito intensa. Eu acho que até para complementar, né, Jefferson, eu acho que tem uma importante valia, né, até as questões, às vezes a gente conversa com as questões do trabalho, né? Hoje, se tu for ver, a gente passa mais tempo no trabalho com os nossos colegas de trabalho do que com a nossa própria família. Então, assim, aquele olhar, né, de um colega para o outro, né, perceber se o colega está tendo comportamentos de isolamento, de agressividade, de irritabilidade, né, são os sinais que a pessoa pode estar demonstrando, né, que ela está precisando de ajuda, né? E muitas vezes a pessoa que está em sofrimento, ela tem essa dificuldade de pedir ajuda, tem a dificuldade de dizer, olha, colega, não estou me sentindo bem, o que eu posso fazer para melhorar, qual serviço que eu posso buscar para estar procurando essa ajuda, né? E também uma coisa, um dos nossos maior preocupações hoje, né, as crianças e adolescentes. Eu acho que isso é muito importante a gente falar, né, desse cuidado que os pais têm que ter em relação, né, à depressão, né, à bipolaridade, né, déficit de atenção, hiperatividade, né, são gatilhos que já vai desenvolvendo na criança, né, esse risco ao suicídio. Então, assim, se você, pai ou mãe, perceber que o seu filho está isolado, não fica mais com a família, tem dificuldades de relacionamento com os colegas, né, dificuldade de relacionamento dentro mesmo do próprio ambiente familiar, ou a família também mais longe, né, de estar se aproximando, aquele filho que fica no quarto só no celular, tenha um olhar diferenciado. Né, nós do CAPS, então, estamos com as portas abertas, né, e quem precisar de ajuda, peça ajuda, né, não é feio pedir ajuda, bem pelo contrário, né, é um ato de humanidade, você pedir para o teu colega, pedir para o pai, pedir para a mãe, para um professor, ajuda porque está num sofrimento, né, e nós estamos lá, então, para poder acolher a comunidade, né, então, assim, a gente se coloca à disposição. Eu acho que é muito importante ter ressaltado essa questão, até porque às vezes as pessoas ficam perdidas, né, Luana, em saber que serviço procurar, aonde eu vou, será que eu tenho coragem de falar? Peça ajuda. Às vezes você, com um simples ato de pedir ajuda, você pode estar conseguindo buscar um tratamento para você não concluir o ato do suicídio, né? Então, assim, peça ajuda. Esse é o nosso lema, então, do nosso seminário também, né, da nossa campanha de prevenção ao suicídio, peça ajuda. Para encerrar, então, a última pergunta para a Luana, vamos falar sobre prevenção e tratamento, né, e também como que as pessoas podem procurar, né, ajuda aqui no município e qual o setor correto, porque muitas vezes não tem aquele medo de fazer a primeira pergunta, né? E a gente sabe também que existe formas de entrar em contato por telefone, né, até pedir para que fale um pouco a respeito disso. Tem uma forma gratuita, inclusive, né, para as pessoas procurarem ajuda, até mesmo da própria casa. Jefferson, antes de mais nada, quando a gente fala em prevenção, a gente precisa quebrar o tabu, em primeiro lugar, e falar sobre o tema, né? Porque ainda a gente tem um resquício cultural de que não podemos falar sobre, né? Porque no momento em que a gente fala, a gente pode estar dando indícios para que a pessoa possa praticar um ato, ou enfim, tá? Mas isso é um ledo engano, né? E a gente já percebeu isso, que isso já caiu por terra, né? Então, é preciso falar sim, e é por isso que a gente está
muito presente esse mês nas mídias sociais, nas escolas, né, na rede social em si, para falar sobre essa questão, porque quanto mais a gente fala, mais a gente empodera as pessoas e mais a gente sensibiliza, né? Sempre disposto a olhar a dor do outro, né? Porque a dor física é algo que a gente percebe, é algo que a gente vai ali, que a gente olha, é algo palpável, né? Agora, a dor da psique, né, a dor psíquica, a dor subjetiva, ela é uma dor que não aparece, ela é uma dor invisível, né? Então, por isso que a gente tem que estar disposto a olhar para essa dor de uma forma humanizada. Ali, quando tu me perguntaste, né, a respeito do tratamento, né, a gente sabe que o primeiro grupo de socialização de uma pessoa, de um indivíduo, é a família, né? Então, a família, a pessoa, ela pode buscar o suporte na família. Só que a gente sabe, né, Jefferson, que nem sempre as famílias, né, são canais de confiança da pessoa, enfim, né, não são espaços, muitas vezes, aonde a pessoa se sinta confortável para falar sobre, né. Então, a família é o primeiro grupo de socialização, sim, né, porém, temos outros espaços, né? A rede pública do município hoje, aí a gente trabalha com os níveis de complexidade, né? O ESF, que é a equipe de saúde da família, é a principal porta de entrada hoje, né? Para qualquer tipo de acolhimento. Dependendo do nível de gravidade da pessoa, ela vai ser encaminhada para o CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial, que trabalha com a média complexidade, e dependendo da situação, será encaminhada para o hospital e demais instituições que prestam esse atendimento humanizado, tá? Uma questão muito importante de se ressaltar neste momento é a relevância que o Centro de Valorização da Vida, o CVV, vem realizando, né? É um trabalho executado por profissionais que atuam de forma voluntária, né? Pelo número de telefone 188, 24 horas por dia, né? Então, tem esse suporte onde a pessoa pode ligar para 188 e fazer, né, a sua queixa, enfim, e lá terá pessoas capacitadas e habilitadas para fazer o processo de escuta qualificada. Muito importante a gente falar acerca desse serviço, que tem uma visibilidade muito grande. Quando a gente fala em tratamento, né, o tratamento ele é individualizado. Por quê? Porque o problema da pessoa também é um problema individual, né? Cada ser humano ele é único, ele é exclusivo, né? Então, o problema da pessoa, a dor da pessoa também é individual. Então, o tratamento é individual, não existe uma fórmula mágica. Esse tratamento vai perpassar, muitas vezes, pelo uso de medicação, né? Que é o tratamento medicamentoso, que a gente fala, né? Que o tratamento medicamentoso, ele vem para estabilizar sintomas, né? Atrelado ao atendimento terapêutico. Porque o atendimento terapêutico, ele vai ajudar, né, esse sujeito, esse paciente, a curar as suas feridas, a tratar as causas do problema. Então, o medicamento atenua sintomas e a terapia, ela vai ajudar a pessoa a resolver essa questão internamente, tá? De uma forma geral, era mais ou menos isso, Jefferson. Bem, a gente agradece a participação, então, da Luana, também da Cassiane, elas que estão arrumando aqui ainda a Câmara de Vereadores, aqui organizando, colocando em ordem para esse evento que vai acontecer amanhã. Agradeço, então, a participação e deixar para conclusão, por gentileza, assistente social Luana. Gostaria de agradecer novamente ao jornal Manchete Digital, que sempre se coloca à disposição, né, para falar de diversos temas, e eu disse ontem na escola, Jefferson, e digo hoje, né, é preciso muita coragem para falar sobre um tema melindroso e delicado como este, tá? Então, nós, enquanto profissionais da saúde mental, representando aqui também hoje a Secretaria Municipal de Saúde, a gente se coloca à disposição da nossa comunidade para melhor acolhê-los, tá? E deixamos o convite a toda a nossa comunidade, à rede de atendimento, aos nossos parceiros, para que amanhã, a partir das 8 horas da manhã, se façam presente aqui nesta plenária para o nosso primeiro seminário municipal de saúde mental. Será um evento onde a gente vai ter a oportunidade de falar um pouco mais sobre o tema,
um pouco mais sobre o Centro de Atenção Psicossocial e sobre todo o trabalho que está em volta da saúde mental. Só tenho a te agradecer, agradeço a confiança da Secretaria Municipal de Saúde por nos proporcionar também esse momento. Agradeço aos nossos colegas do CAPES, né, toda a equipe, que eu e a coordenadora, a gente está aqui representando cada um deles. Então, um agradecimento especial. Mais uma vez, obrigada pela oportunidade e me coloco sempre à disposição. Uma boa tarde.